Olá, pessoal. Eu cheguei para a nossa oração da madrugada, graças a Deus, e estou aqui para poder orar, falar com o Senhor nosso Deus. Eu amo aos que me amam, diz o Senhor, e aos que de madrugada me buscam, me acharão. Nós somos encontrados por Deus nas madrugadas, orando. Quem busca o Senhor de madrugada encontra. Nós oramos nas madrugadas não é porque a fila está menor, como dizem alguns, a fila está menor de madrugada, aqueles que estão orando, então fica mais fácil para Deus ouvir a nossa oração. Não, não é por causa disso. Também oramos de madrugada não é porque de madrugada o sacrifício é maior e assim Deus se agrada do sacrifício. Não, também não é por causa disto. Nós oramos de madrugada, é porque é um horário oportuno, um horário propício. Então, utilizamos esse tempo das madrugadas para falar com o Senhor nosso Deus. Hoje, a minha oração, esta madrugada, vai continuar no Salmo 110. Como é rico o Salmo messiânico de número 110. O Salmo glorioso. Vou fazer a leitura dele. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder com santos ornamentos. Como orvalho do alvorecer virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres. Esmagará cabeças por toda a terra. No caminho beberá água, na torrente passará de cabeça erguida. Eu vou orar com ênfase no versículo de número 4. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Escritor aos Hebreus, falou, ensinou sobre Melquisedeque, sobre este sacerdote, e veja o que diz em Hebreus capítulo 5, verso de número 6. A partir do verso 5 diz: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, e aí ele faz referência ao Salmo 110, verso 4, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo, quando veio a este mundo, ele não se glorificou. Por que ele não se glorificou? Porque ele não exerceu seu serviço de rei. Jesus Cristo veio não como rei, para se assentar no trono e governar. Ele veio como servo sofredor. Mesmo sendo rei, ele não exerceu a sua posição de rei. Ele não se assentou no trono para reinar, para governar, nem a nação de Israel e nem o seu povo no mundo inteiro. Ele se esvaziou do seu serviço de rei, porque ele já era rei, e ele sempre foi rei, mas esvaziado por um tempo,
até que chegue o tempo em que ele vai se assentar no trono para reinar absolutamente. A si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, para exercer o seu serviço sacerdotal. Não o serviço sacerdotal da ordem arônica e levítica, não, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Este é o sacerdócio de Jesus Cristo. E a grande pergunta que não quer calar: por que Jesus Cristo não é sacerdote segundo a ordem levítica? Porque o sacerdócio da ordem levítica era um sacerdócio localizado, temporal. Era um sacerdócio que desrespeitava a uma nação. E Jesus Cristo é o sacerdote do seu povo, presente em todas as nações do mundo. É um sacerdócio de abrangência maior. O sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, é um sacerdócio de dimensões maiores. Abarca o povo de Deus em todo o tempo e em todos os lugares do planeta. Ele veio para os que eram seus e os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, em todos os lugares do planeta, em todos os cantos deste mundo que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. A israelização da igreja de algumas denominações aconteceu, e nesse aspecto do sacerdócio se tornou muito forte, porque os seus líderes são comparados com os sacerdotes do Velho Testamento, da nação de Israel, da ordem aarônica e levítica. Elas se equivocaram no entendimento, ou fizeram isso de propósito, eu não sei, não quero cometer aqui injustiça e nem erro de interpretação histórica, mas a realidade é que muitas igrejas, a Igreja Católica inclusive, os seus sacerdotes são inspirados nos sacerdotes do Velho Testamento, da lei, da ordem aarônica e da ordem levítica. E algumas igrejas evangélicas também enveredaram por este caminho, e algumas igrejas neopentecostais, absolutamente israelizadas. Os seus líderes pastorais são à semelhança dos sacerdotes levíticos. E para isto, e por causa disto, eu digo misericórdia. Porque o verdadeiro sacerdócio, o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio eterno e o sacerdócio da igreja, segundo a ordem de Melquisedeque. Bendito seja o nome de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo eu oro, louvando a Deus pelo que o Senhor Jesus Cristo é, sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem aarônica. E na prática isso vai fazer toda a diferença. E na eclesiologia, e na forma da igreja ser, isso vai fazer toda a diferença. E na prática, na vida real, vai fazer toda a diferença. E na vida pessoal de cada cristão, isso também vai fazer toda a diferença. No final das contas, muda tudo, muda tudo. Se o sacerdócio de Jesus Cristo fosse segundo a ordem levítica, mudaria tudo, 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 assim como é na prática as igrejas que seguem este ensino, esta doutrina do sacerdócio segundo a ordem levítica. Ó, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, eu louvo o Senhor, porque o Senhor é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Bendito seja o Senhor. Na prática, é totalmente diferente. Na prática, os cristãos
que vivem esta fé, esta realidade do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque na pessoa de Jesus Cristo, é completamente diferente, porque eles não são hierárquicos, eles não estão subordinados a uma hierarquia denominacional, não. Eles não têm hierarquia, eles não são episcopalistas, eles não têm hierarquia sacerdotal, não tem, porque eles vivem debaixo do sacerdócio de Jesus Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Ó Pai Santo, no nome de Jesus Cristo eu oro pelos meus irmãos, pela igreja israelizada, pelas igrejas que adotam o sistema sacerdotal baseado no sistema sacerdotal levítico, inspirados naquele modelo sacerdotal. Ó Deus, tenha misericórdia de tais denominações, de tais igrejas, de tais líderes, de tais teólogos que assim adotam esta visão de mundo, este comportamento padrão. Pai Santo, tenha misericórdia, tenha compaixão. Conduza o teu povo, Senhor, ao sacerdócio de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Conduza a sua igreja, a verdadeira igreja do Senhor. Conduza ela pelo caminho do sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. Louvado seja o seu nome. Na prática, a igreja vai ser totalmente diferente. Na prática, a igreja vai ser totalmente relevante para o mundo, com a verdadeira relevância que o Senhor quer que ela seja. Ela vai exercer o seu papel no sentido mais pleno, mais vigoroso e mais completo, porque o sacerdócio, ele só tem eficácia porque ele é a segunda ordem de Melquisedeque. No nome de Jesus Cristo. Talvez para os cristãos isso seja difícil de entender, mas na prática eles precisam aceitar o sacerdócio de Jesus Cristo e viver o sacerdócio, a crença, a fé, a vitalidade da compreensão no sacerdócio de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. É isso que eu oro pelos cristãos, pela igreja, pelo povo do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Compartilhe este vídeo, é misterioso, é profundo. O Salmo 110 é absolutamente profundo, precisa ser compreendido à luz de toda a Escritura Sagrada, e não separado, não particular. Compartilhe o vídeo. Dá oportunidade aí para outras pessoas conhecerem quem Jesus Cristo é de fato e de verdade. Amém? E também deixe seu comentário aí o que você acha destas igrejas cujo modelo sacerdotal é levítico. É baseado no sacerdócio levítico de origem arônica. Deixe aí nos comentários o que você acha disso e quais os problemas que isto implica para a igreja de Jesus Cristo no mundo. Também deixe o seu like, se gostou do vídeo, deixe o like aí. A gente se encontra no próximo vídeo.